Devocionais de fé, esperança e amor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso bom Deus permaneça sempre conosco. Com alegria que estou aqui para compartilhar um pouco mais da palavra do nosso Deus nas devocionais que o presbitério de nossa igreja tem se dedicado a fazer. Espero que possa abençoar a vida como tem abençoado a minha vida. Então, estarei compartilhando com os irmãos um trecho da palavra do nosso Deus, diretamente aqui de Manaus. Alguns irmãos sabem, estou a trabalho aqui já há alguns dias, devo voltar daqui a 1-2 semanas para minha família. E sou grato a Deus pelo cuidado, apesar da distância, apesar da ausência. Não é nada fácil, né, ficar longe da família, mas Deus tem cuidado de nós, tem cuidado, tem preservado a minha vida aqui, tem preservado a vida de minha família. Eu sou grato a Deus por isso. Eu gostaria, irmãos, de compartilhar um trecho da palavra do nosso Deus e falar de um assunto que eu considero muito importante na vida do cristão, que é a confissão de pecados. Uma vida de confissão de pecados é algo extremamente importante e fundamental em nossa caminhada aqui. E a ausência de uma vida de confissão de pecados é algo muito preocupante. Isso tem uma série de implicações negativas em nossas vidas, né? Quando deixamos de praticar essa disciplina espiritual, né, que está muito envolvida com a nossa oração, com a leitura da palavra, com a comunhão na igreja, a confissão de pecados também é algo muito importante. Nós vemos, percebemos os efeitos da ausência da confissão de pecados na vida de Davi. Davi, ele pecou de forma terrível aos olhos do Senhor. Ele adulterou, ele assassinou, ele mentiu, ele enganou para satisfazer os seus desejos, e ele manteve esses pecados dessa forma por muito tempo, até que Deus então teve misericórdia dele e o confrontou através do profeta Natã, e aí sim ele percebeu que ele precisava confessar o pecado dele ao Senhor. E não era uma confissão, isso está relatado, né? A gente vê isso, o resultado desse confronto, o resultado da misericórdia de Deus para a vida de Davi, quando ele escreve o Salmo 51 e relata ali a sua confissão, o seu reconhecimento, não só do pecado, mas da sua natureza pecaminosa, que é algo muito mais profundo do que simplesmente tratar um comportamento errado, um comportamento pecaminoso, mas é o reconhecimento da natureza pecaminosa. Isso é algo muito importante, faz parte do nosso processo de santificação. E se deixamos de fazer isso, algo está errado, algo precisa ser revisto. E algo que temos aprendido nesses tempos de isolamento é que Deus, ele quer tratar coisas na nossa vida. Eu penso que essa é uma das coisas que tem sido abandonada, negligenciada por nós cristãos, que é uma vida de confissão, uma vida que reconhece, confessa e abandona os pecados, né? E o texto, eu não vou abordar o texto, o Salmo número 51, é um salmo que eu amo, eu já tive a oportunidade de trazer estudos tanto na quarta-feira quanto para os jovens. É um texto maravilhoso, riquíssimo, preciosíssimo, como toda palavra, mas é um texto que mexe muito comigo, que fala muito ao meu coração. Não é esse que eu vou trazer para os irmãos, mas é um texto também muito conhecido, que é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que fala também sobre a confissão de pecados. E o texto fala exatamente assim. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gostaria de orar rapidamente para darmos início então a esse estudo. Bondoso Deus, cuida do nosso coração nessa manhã e nos ajuda, ó Pai, a entender, ó Deus, a Tua palavra, a entender, ó Pai, a importância, ó Deus, de uma vida de confissão de pecados, ó Pai. Nos ajuda a reconhecer, ó Pai, muitas vezes que falhamos nisso, que negligenciamos, ó Pai, e isso
Ó Deus, demonstra, ó Pai, que temos outros problemas sérios, ó Pai, que precisamos tratar em nossas vidas. Então nos ajuda a reconhecer a importância dessa prática, mas não somente isso, ó Deus, e sim as implicações de uma vida que confessa pecados, ó Deus. Nos ajuda, é no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então eu gostaria de tratar aqui, irmãos, algumas implicações de uma vida de confissão de pecados, à luz desse texto e do contexto maior também, desses versos aqui, desse trecho da primeira carta de João. E a primeira implicação que eu gostaria de tratar com os irmãos é que o crente que confessa, ele vive em comunhão com a luz. Veja o que está escrito no versos 5 e 6 desse mesmo capítulo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, uma das implicações, meus irmãos, de um crente, de uma vida que confessa pecado, confessa os seus pecados, é que essa vida vive em comunhão com a luz. E os efeitos dessa comunhão se refletem na confissão dos pecados. E antes da confissão, do fato de estarmos sensíveis ao pecado. Andarmos na luz, meus irmãos, implica em nos enxergarmos melhor. A luz e nos comparando com Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. É a luz de sua palavra. Então, quando andamos na luz, e aqui João faz o contraste de Deus sendo luz e não havendo comunhão com as trevas, mas a luz também tem o sentido de tornar as coisas claras, tornar algo que estava obscuro em algo plenamente disponível, plenamente claro. A luz tem esse caráter de iluminar e de trazer à luz as coisas. Então, uma vida de confissão de pecados é uma vida que está em comunhão com a luz, que é afetada pela luz, que é afetada por Deus. Isso nos remonta também, irmãos, ao fato da sensibilidade ao pecado. Quando estamos em comunhão com Deus, estamos mais sensíveis ao pecado e aos seus efeitos também. Deus é luz, não há trevas nele, não há pecado. E ao mantermos comunhão com a luz, é natural enxergarmos os nossos pecados. Porque a santidade de Deus é única, ela é perfeita. E isso evidencia de forma grandiosa a nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados, as nossas falhas. Vemos isso na vida do profeta Isaías, como ele foi confrontado com a santidade de Deus e como ele se achou em pecado. Então, quando andamos com Deus, quando andamos na luz, temos a oportunidade de observar os nossos pecados, estar sensíveis, sermos confrontados, constrangidos pela luz que revela o nosso coração, revela as intenções do nosso coração, revela os nossos atos. Se mantemos comunhão com a luz, que é Deus, que é Cristo, somos constrangidos quando pecamos. Alguém que está na escuridão, nas trevas, ele não enxerga o próprio pecado. Ele não sabe distinguir suas ações. É o que o mundo vive. Totalmente distante da luz, não consegue diferenciar a mão direita da mão esquerda. E ao andarmos na luz, temos a oportunidade de observar nossas ações, a nossa conduta, a nossa vida, o nosso coração e as intenções mais profundas do nosso coração à luz de Deus, à luz de Cristo, do exemplo de Cristo e à luz da palavra. Cristo é a palavra. E a palavra também tem esse caráter de mostrar, de escancarar o nosso pecado. É o que vemos na vida de Davi. A Bíblia é muito clara, é verdadeira,
e ela mostra de forma terrível o pecado que Davi cometeu. Deixa claro, né, como o nosso coração ele é mau, ele é propenso e ele está continuamente afetado pelo pecado, né? Então, uma das implicações de uma vida de confissão de pecados é que aquele crente que confessa é um crente que anda em comunhão, que vive em comunhão com a luz. Seguindo, uma outra implicação de uma vida de confissão de pecados é que o crente que confessa, que vive em confissão de pecados, entende a natureza terrível do pecado e seus efeitos em sua vida. Veja aí o versículo de número, na sequência, o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nosso pecado é terrível, meus irmãos. E o que evidencia isso é o alto preço pago pelo nosso pecado. O sangue precioso de Cristo. É o que ele diz aqui. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O crente que confessa, que vive, que identifica a luz, a comunhão, através da comunhão que ele tem com a luz, que é Cristo, ele entende a natureza terrível do seu pecado e os efeitos dele na sua vida. O crente que confessa não apenas confessa as ações pecaminosas, as quebras de mandamento. Ele vai além disso. Ele concorda com a vileza do seu pecado, pois entende o alto preço pago por ele, o sangue de Cristo. Aqui a ideia de confessar, a ideia de reconhecer, de homologar. A palavra no grego dá origem à palavra homologar, né, que nós conhecemos. Então, confessar os pecados é reconhecer muito mais do que as ações, mas reconhecer a natureza do nosso pecado. É o que Davi faz no Salmo 51. Eu convido os irmãos a lerem o Salmo 51, entenderem a reflexão profunda que Davi faz sobre o seu pecado. Ele não necessariamente trata as ações que ele fez, mas ele trata a profundidade do pecado e como ele estava profundamente arraigado em seu coração. Então, o crente que confessa, ele entende a natureza terrível do pecado, porque ele compara com o que foi necessário para que esse pecado fosse perdoado. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. E ele também reconhece que é incapaz de se purificar. Nós precisamos do sacrifício de Cristo. O homem é incapaz de resolver o seu problema de pecado. E o pecado é a morte, é o afastamento total, o rompimento total da comunhão com Deus. E o homem é incapaz de resolver esse problema sem o sangue precioso, sem a cruz de Cristo. Então, o crente que confessa o seu pecado, ele também entende a natureza do terrível do seu pecado, porque ele confessa aquele que é o único que é capaz de perdoar. Então, ele entende a natureza e o quão terrível é o seu pecado. No ato de confessar, no ato de reconhecer, de concordar com o pecado, ele também entende que somente Cristo pode resolver. O pecado é algo terrível e demanda o sacrifício, demanda a propiciação, é o que o texto fala um pouco mais à frente. Cristo é a propiciação, a substituição pelos nossos pecados. Então, viver uma vida de confissão de pecados também demonstra que entendemos a natureza terrível do nosso pecado. Seguindo um pouco mais, o crente que confessa, que vive uma vida de confissão de pecados, ele descansa no perdão de Deus através da ação de Cristo. Veja o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessamos, irmãos, nossos pecados, demonstramos nossa confiança no perdão certo de Deus.
temos que ter plena certeza que Deus nos perdoa. Porque o perdão de Deus está condicionado ao sacrifício puro e perfeito de Cristo na cruz. Por isso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque o preço já foi cobrado através da morte de Cristo. O derramamento de sangue inocente já foi feito em favor do nosso pecado. Então Deus é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele já cobrou a nossa dívida. Deus não cobra, irmãos, 2 vezes a dívida. Ele cobrou a nossa dívida em Cristo, na cruz de Cristo. Por isso Ele é fiel e justo. Deus, então quando nós confessamos, quando nós vivemos nesta prática tão importante, nós também estamos descansando no fato de que Deus certamente irá nos perdoar. Certamente Ele será fiel e justo para nos perdoar, porque Ele já cobrou a nossa dívida no seu próprio Filho. Não há prova maior de amor do que entregar o seu próprio Filho para morrer por pecadores. E isso nós devemos descansar e podemos desfrutar disso no ato da confissão. Quando nos quebrantamos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados, reconhecemos a nossa maldade, a maldade que há no nosso coração, que nos leva a cometer atos contra o Senhor, ao mesmo tempo, somos agraciados com essa certeza que Deus nos perdoa, que Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. E muitas vezes o crente, ele vai se entristecendo, ele vai definhando em sua vida, porque ele é assombrado pela culpa, ele é assombrado pelos seus próprios pecados, pelo acusador que constantemente joga nele os pecados que ele comete. E ele vai abandonando uma vida de confissão, de reconhecimento de pecados. Como isso é terrível, porque ele vai esquecendo, o crente acaba esquecendo do perdão de Deus, do perdão precioso de Deus, o perdão que restaura, o perdão que nos fortalece contra a luta do pecado. Então, meus irmãos, um crente que confessa seus pecados, ele descansa no perdão de Deus, através da ação de Cristo Jesus. E por fim, o crente que confessa, ele está em busca de santificação. Isso, no capítulo 2, versículo 1, João fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. João aqui não está tolerando o pecado. Ele afirma, de fato, que o crente ele não está imune ao pecado. Enquanto ele estiver aqui, enquanto Deus, em sua providência e em sua vontade, nos mantiver aqui, iremos pecar. João reconhece isso, porque está ligado à nossa natureza, uma natureza corrompida. Por outro lado, João reconhece que o crente ele não vive pecando, ele não é marcado pelo pecado. Já aprendemos isso, o pastor Clodoaldo, diversas vezes. O crente ele não é marcado pelo pecado. E aqui quando ele fala: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, é no sentido de alertar. E uma das intenções de João ao escrever essa carta é justamente isso: levar aqueles leitores a terem certeza de sua salvação, através do modo e da vida que eles levavam. De forma clara: se eu ando na luz, eu não posso andar nas trevas, porque Deus é luz, eu não posso ter comunhão com as trevas. Se o crente peca, eu preciso confessar. Se eu não estou confessando, eu estou mentindo, dizendo que eu não peco. Então esses aspectos que João retrata em todo o livro aí a carta de 1 João, é para levar os seus leitores a refletirem que
nós não conseguimos manter uma vida dupla. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo e ao nosso próprio coração. Então, ter plena certeza de fé, né, é algo que João quer que aqueles crentes e quer que também nós tenhamos essa plena certeza de nossa fé, observando a nossa vida à luz da palavra. Então, se possuirmos uma vida de confissão genuína de pecados, meus irmãos, estamos demonstrando a nossa sensibilidade ao pecado e aos seus efeitos. Estamos lutando. O crente, ele luta, ele está num processo de santificação, ele está em busca de santificação constantemente. E alguém que está em busca de santificação, ele reconhece pecado, ele confessa pecado e ele abandona pecado. Ele reconhece a sua natureza, ele reconhece o preço pago por esse pecado na cruz. Não estamos mais sob o domínio do pecado. Ao contrário, estamos libertos da ação e do domínio do pecado. Temos que lutar. Existe um esforço do crente diligentemente de buscar viver de modo digno, de buscar ser santo como Deus é santo. E uma vida de confissão, irmãos, ela é muito importante nesse processo, porque demonstra essa busca que nós estamos vivendo, de observar o pecado, de confessar o pecado e de abandonar o pecado. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa refletir, ver se a prática da confissão realmente seja restaurada na sua vida. Porque isso traz uma série de implicações. Se você não confessa pecados, você não anda na luz, você não reconhece a vileza do seu pecado, você não reconhece que somente Deus é capaz de perdoar, você não descansa no poder dele, né? E também você não está em busca da santificação. Então, uma ausência, a vida onde a confissão de pecados é ausente, ela implica de forma negativa em todos esses aspectos. Se nós vivemos em confissão de pecados, nós vivemos em busca dessas questões, de nos santificarmos, de reconhecer, de examinarmos a nossa vida, identificarmos pecados, tratarmos e abandonarmos esses pecados. Deus possa cuidar de você, meu irmão, minha irmã, possa te dar um restante de semana abençoado e que pensemos nessas questões que muitas vezes acabam nos fugindo e isso traz uma série de complicações em nossas vidas. Então, tenham todos um excelente dia e um excelente restante de semana. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.